Para você que é amante dos livros de suspense, dos livros de thriller, de terror, e até mesmo os livros que têm ali todo um sofrimento dos personagens em busca da redenção, em busca da luz no fim do túnel. A gente continua com as nossas entrevistas com escritores que estão com novos livros nessa área, um período em que essa temática está fervilhando no Brasil, com algumas livros de escritores, como Rafael Montes, estão ganhando muito destaque, estão sendo mais mostrando que tem vários brasileiros cada vez mais interessados nesse assunto. E se você, além de tudo isso, é apaixonado por tramas intricadas, em que envolve mistério, em que envolve, por exemplo, hospícios, em que envolve séculos, século XIX, e às vezes até personagens muito misteriosos. Esse é o nosso assunto do bate-papo com a mineira, a jornalista, atriz, escritora, poetisa. Vamos gastar um tempo aqui falando de todas as graduações, formações e qualificações, mas vamos conversar com Luciana Aquino, que vai nos contar sobre o seu livro. O livro que a primeira parte do nome é Mensagens à Sicília. E ela já vai te falar o nome do livro completo para você entender. E a primeira pergunta é thriller, Luciana? É suspense? É drama? Ou é um pouquinho de tudo isso? É um pouquinho de tudo isso, viu, Admilson? Esse livro, ele veio também da espiritualidade, sabe? E fatos reais que aconteceram na Europa, e uma pesquisa muito grande sobre a misoginia, né, do século XVII, né, em 1650, na Inglaterra, que foi a primeira vez que se colocou a palavra, né, misoginia na língua inglesa, né, porque a misoginia, ela vem do, do grego, né, então, misoginia significa ódio às mulheres, né, então é um assunto que eu trato nesse livro, abordando a mulher no final do século XIX, a cientista no final do século XIX, e o silenciamento de muitas mulheres, né, séculos atrás, até o início do século XX, que não tínhamos, né, nenhum direitos sociais, políticos, né, para nada. E o que te levou, Luciana, para a Europa? Porque assim, você é uma pessoa, uma profissional, uma escritora muito multifacetada. E a gente já falar para vocês que estão aí nos assistindo no canal do YouTube, nos ouvindo no podcast, sobre os livros infantis que a Luciana também já escreveu. Como que essa ideia, né, da mulher, da misoginia, e você ainda vai pegar tudo isso e vai parar lá no século XIX? Através da história de um espírito, né, de um serial killer que volta para me contar todas as mazelas, todos os horrores que ele aprontou com a Cecília. É um texto Uma muito coisa meio forte. sessão espírita, assim, vão ter um processo assim no início da leitura, do início do texto, Não, abrindo a não, história? ele é o meu narrador da história. Ele conta a história do começo ao fim. É um livro leve para se ler, mas pesado em termos do que ele narra, né? Então, ele narra a Inglaterra do final do século XIX, ele narra a França, ele narra os hospícios onde a Cecília acabou sendo levada de Volterra, que existiu e foi o pior hospício que já existiu na face da Terra. Ele narra o ocultismo, ele narra caças bruxas no século XVI, e aonde ele foi parar no interior da Inglaterra, onde se faziam muitas magias ainda, muitos cultos. Então, eu vou muito na questão da lenda urbana, eu me aprofundei extremamente na história da Europa, no final de 1867
a 1900. Então, eu viajo com o meu leitor pelas ruas de Londres, pelas fábricas de Londres, as fábricas de tecido, as maisons na França, em Paris, em Notre-Dame, nos cemitérios. Então, assim, quem ler Mensagens à Sicília, Revelações de uma Trama Diabólica, que é o subtítulo do título, vai entender por que foi uma trama e por que diabólica. Então, é uma história que te prende do início ao fim. É um livro que me sugou muito, não só em pesquisa, né, porque falar de um serial killer naquele momento, em 1888, nós tivemos o maior serial killer que já existiu na Inglaterra. Você deve saber quem é. E ele é citado nesse livro. E a identidade desse serial killer nunca foi revelada. Será que o meu algoz, o algoz da Sicília, seria esse serial killer? E aí, assim, eu me invadi, assim, eu já estou escrevendo já o segundo romance, que chama Respostas ao Tempo, Eu Cansei de Ser Silêncio, que são as respostas da Sicília para esse cara, para esse monstro, cientista monstro. Mas dá vontade demais, sabe? Dá vontade até de fazer uma trilogia com esse livro, sabe? Porque os personagens são poucos, mas são extremamente marcantes. Ele, só para você ter uma ideia, ele era um cientista extremamente renomado, ele não revela a sua identidade, mas ele foi amigo dos grandes pintores, dos grandes artistas, dos grandes escritores da época. Então, ele revela coisas para que a gente fica assim, é fato ou fake? É verdade ou Ele, o mentira? narrador, ele, o serial killer. Sim, Quer ele, o dizer, cientista monstro. Ele, o narrador, cientista monstro, serial killer, então o narrador é ele, ele. é ele o tempo todo. Ah, sim. Ele voltou para contar as coisas nos mínimos detalhes e, de certa forma, se desculpar com a Cecília, mas tem coisas que não tem perdão, não, Admilson. Você disse que, né, que essa produção te consumiu muito. E eu fiquei imaginando aqui que o consumir não foi só o ato da pesquisa, porque, obviamente, claro, se você vai construir algo do século passado e vai localizar isso numa época e num lugar real, né, é importante estar ciente daqueles processos. Mas imagino também que isso te consumiu muito enquanto mulher, né? Porque Muito, você falou de coisas em que tocam as mulheres e, claro, te toca, né? muito. Faz, né, a sua personagem lá sofrer, então você acaba sofrendo junto. Foi difícil, assim, né, nesse processo da produção em si? Isso te tirou noites de sono? Sim, porque eu tive que me colocar no papel do patriarcado, no papel machista, no papel misógino desse narrador, né? Então, eu narrar coisas assim que eu, como Luciana, né, como mulher, não tolerar, não gostaria de que fossem verdades, né? E foram, né? Porque em 1888 o serial killer ele matou as mulheres brutalmente. Ele arrancava os órgãos dela, né? Por isso o nome é sugestivo, né? E ter que escrever isso de uma forma em detalhes foi cruel, assim. Mas eu quis mostrar nas entrelinhas do livro a fragilidade do feminino, porque a gente se faz muito forte em pleno século XXI, mas não somos. Nós mulheres sofremos muitos séculos a fio, né? Então, foi muito difícil, na Idade Moderna, as mulheres não tinham os seus direitos ainda políticos, sociais. Eu estou falando de século XVII, século XVIII. Século XIX foi quando teve o movimento sufragista.
né, que as mulheres começaram, e eu cito isso no livro, que as mulheres começaram a pensar, a lutar, né, contra o preconceito de ser mulher. Porque esse preconceito, ele vem dos gregos, ele vem do cristianismo, do renascentismo, entendeu? Da história, onde a mulher foi extremamente anulada. E foi, né? As grandes cientistas do século XX, até o século XIX e XX, elas foram colocadas de lado, eram os maridos, eram os pais, eram sempre os homens que fizeram aquilo, né? Inventaram aquilo. Então, são poucas as mulheres que se destacaram, principalmente na questão da matemática, que é uma área muito específica, né, muito racional, né, que a gente acha que é do homem, né, assim, pelo menos essa visão moral que a gente carrega com a história. E assim, eu amo história. Você sabe que eu adoro fazer contos fantásticos, né? No infantil, eu sempre vou para essa questão dos contos fantásticos. Então, um dos meus livros infantis, eu falei da peste negra, né? Então, da questão da limpeza das mãos, né? Higiene, tudo, levando as crianças um pouquinho da história que existiu, né? Que foi a peste negra na Europa, que dizimou milhares de pessoas, né? Depois, a lenda da menina má, também um conto fantástico, mas que eu trouxe para uma realidade muito atual, mas que, de certa forma, todos nós, e principalmente as mulheres, sofreram muito, que é o preconceito e o bullying, né? E isso é uma coisa que ainda se vê, assim, constante no dia a dia, né, da nossa história em plena IA, né, novas tecnologias, esse mundo tão antenado, a gente ainda sofre com essa questão do preconceito, da misoginia e do feminicídio. E o feminicídio é uma coisa que... Só para fazer uma parte no seu feminicídio e na misoginia, que você está retomando aí a história do livro, você chegou a pesquisar casos, né, das mulheres em si, ouviu algum caso atual, né? Enfim, ouviu as mulheres para poder retratar um pouco disso nessas questões aí mais cruéis do serial killer? Não só dessa parte, quando ele se mostra o cientista monstro, né, porque a gente conhece até várias lendas urbanas, várias histórias de cientistas, Frankenstein mesmo, que foi escrito nessa época, entre 1800 e 1900, é, e outros livros também que abordavam essa questão da fantasia, do homem monstro, do homem... Foi uma pesquisa muito grande que eu fiz até dentro da questão da literatura, sabe? Então, eu trago alguns exemplos de livros que foram lançados na época, de autores que influenciaram esse homem a fazer o que ele fez, né? Então, assim, por exemplo, a gente só vai falar do feminino, do feminista, da luta da mulher contra essas barbáries todas, em 1940, com a Simone de Beauvoir, né? A Simone que publicou um livro que mexeu com as estruturas, mas isso muito recente, né? Isso, se for pensar, foi em 1949. E essa questão de falar da violência em si, igual você citou, né? Hoje em dia, os streamings, a gente está vendo muitos filmes, muitas séries abordando essa questão da violência, da posse, né? Que às vezes o homem acha que tem posse da mulher, e isso é uma coisa que vem de longe, né? Então, a Cecília, ela pode ser a vítima nessa história, mas ela não era tão frágil assim. Ela se tornou frágil pelo ambiente que ela estava e pelas situações que a Europa passava naquele momento. Então, assim, eu quero que o meu leitor, ele tenha um livro, assim, cheio de histórias reais, porque eu trouxe essas informações todas que, de fato, existiram, e que ele possa viajar comigo num assunto que, hoje em dia, a gente tem que debater, tem que colocar, que é a questão do feminicídio. Então, assim, eu fiz uma pesquisa recente hoje, 2024, a gente teve 1.400 e poucos feminicídios, mulheres mortas no Brasil, né? Isso
é um número alarmante. Em 2025, esse número já está aumentando, no primeiro semestre agora, né, de mulheres ou vítimas, né, assim, de fato não foram mortas, mas e as que realmente sofreram na mão do seu marido, do seu pai, e geralmente são pessoas próximas, né? É a coisa do amor, da relação. E aí eu trago um pouco da poesia da Luciana, do lado poético da Luciana, e ao tempo todo, quando ele manda as mensagens, eu tento fazer com que o leitor pense e se pergunte: o que é amor? Amor seria isso? Né? Amor seria matar mulheres por aquele motivo, né? Seria ser esse homem, né? esse homem monstro, e ele mesmo no final se questiona muito essas coisas, sabe? E, e, e É tenta se interessante que você está redimir. citando leitor, né? Eu já percebi que você falou duas vezes. E nós estamos falando de um livro para as leitoras, né? Tendo em vista todo esse pano de fundo que traz a questão da mulher, do feminino, né? E os homens vão estar bem, vão se sentir bem, vão estar também situados dentro desse livro. É para o homem também? Eu acho que até mais para o homem do que para as mulheres, sabe por quê? Porque é a visão machista, é a visão masculina da história. É ele que conta a história, a versão dele, ela não tem oportunidade de contar. As mulheres, as leitoras, vão querer socar esse homem, vão querer pegar um livro e, entendeu? Entrar dentro da história e falar assim: chega, para, qual é, entendeu? Não é possível que existia isso. Quando eu cito Volterra, e de fato eu fiz uma pesquisa muito grande sobre o local, sobre esse hospício, foi o pior lugar onde foram levadas centenas de mulheres, principalmente mulheres, para serem usadas como ratinho de laboratório. E eram mulheres que não tinham um diagnóstico de loucura, elas tinham um diagnóstico de serem além do tempo delas, de baterem de frente com seus pais ou com seus maridos, né? De terem a audácia de quererem estudar. Numa época, por exemplo, em 1867, existiam pouquíssimas cientistas mulheres na Europa, porque não se abria a oportunidade para que elas pudessem estudar. E as mulheres que eram abandonadas pelos seus maridos, porque naquela época existia muito disso, muita promiscuidade. Eu falo das relações, eu falo assim, não vou usar essa palavra, mas sabe assim, tinha muita coisa que hoje, se fosse hoje em dia, a gente falaria assim, poxa, que orgia é essa? Que bacanal é esse? Mas existia. E olha que eu estou falando da era vitoriana, né? Olha que eu estou falando da Rainha Vitória, né? Dos bailes, e etc e E tal. como que a Luciana, escritora infantil, né, ousa, né, ir para um livro dessa vibe, né, com essa linha, depois de tantos livros já publicados de poesia, de tantos poemas, né, de viver, Doces, né? né, exato, de viver profundamente a poesia na vida e de publicar 2 livros infantis. Como é que é isso de migrar, né, para uma coisa tão, um projeto tão ousado? Não te dá um receio? Você não ficou com medo de assumir esse novo projeto? Eu fiquei, assim, na verdade, eu queria um romance muito potente, sabe? Eu sempre quis escrever um romance e eu conversava com minhas colegas escritoras aqui de Minas, né? A gente tem várias romancistas maravilhosas e sempre falava assim: nossa, como é que vocês conseguem, né? Porque a história tem que ter começo, meio e fim, tem que ter uma interação, você tem que ser muito minucioso, né? Tanto que eu acho que eu deveria ter escrito mais, mas aí dei abertura para um segundo livro. Mas eu me coloquei muito assim, quando eu comecei a receber as mensagens em sonho, eu peguei e falei assim, eu vou ter que escrever, senão eu
não vou ficar quieta, eu tenho que fazer, eu coloquei assim, eu tenho que escrever um romance. E o título já veio assim, Mensagens a Cecília, porque era para ela mesmo. E quando eu senti que a minha história estava sendo narrada por um homem, por um personagem homem, né, um narrador homem, eu fiquei mais ainda assim entusiasmada, porque eu falei assim, poxa, eu posso trabalhar essa questão da misoginia, né, dessa coisa do silenciamento das mulheres e contando a história dela, né? Mesmo que seja uma história contada por um homem, é, sem evolução, sem sororidade, porque a sororidade é entre as mulheres, e naquela época não existia isso, né? Então ela era muito sozinha, né? Então, e não tinha equidade, não tinha nada que colocasse um equilíbrio nessa história. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou escrever. Aí eu escrevi esse livro em 5 meses, praticamente. Só que eu fiz uma pesquisa anterior, porque quando vinha as histórias, os lugares, por exemplo, eu fui a um lugar que existe mesmo de fato na Inglaterra, que chama Pendle Hill, e lá foram mortas várias bruxas enforcadas no final do século XVI, pelo Jaime I, que era o rei na época, e tinha pavor das mulheres e de bruxas, né? Então, eu juntei todas essas histórias, todas essas pesquisas que eu fiz e tudo que eu ia recebendo e falei assim, vai dar certo. Quando eu mandei para a editora falou, uau! Aí eu falei assim, então, ela falou assim, ó, isso aí pode virar até uma série de Netflix. Eu falei, ai, será? Nossa, tá muito bom e tal, não sei o quê. Eu falei, então vai ser agora. E como eu já tô nesse pique, né, 2023, eu lancei A Lenda da Menina Má. Eu estava remanescente de um câncer. Agora eu estou comemorando, né, a minha cura, né, em remissão há 3 anos. Eu falei assim, tá na hora, porque eu acho que eu não posso deixar nada para depois. Eu tenho que continuar sendo essa Luciana resiliente que eu sou. Eu não gosto da palavra guerreira. Acho que a Luciana resiliente, a Luciana que realmente se encontrou na literatura. Às vezes eu até me perco um pouco no meu texto jornalístico, porque eu trago essa coisa literária muito forte já comigo hoje em dia. E eu até fico me policiando, né, para não perder também o foco jornalístico que é importante na minha vida, né? São 30 anos de formada em comunicação social, bacharel em jornalismo, a gente não pode. E agora como atriz, então assim, eu me formei como atriz e eu peguei o primeiro papel profissional, foi a Hecate, a deusa das bruxas, né, de Shakespeare, que também é uma coisa bem lá, séculos e séculos passados, uma linguagem dificílima. E aí eu estando com esse projeto que eu apresentei, né, Macbeth, agora recentemente em julho, e o livro, eu acho assim que eu viajei mais ainda, sabe? Eu acho, inclusive, Luciana, pelo que você aborda no livro, a questão da espiritualidade, você é uma pessoa também muito Muito espiritualizada. espiritualizada, falando dessa questão de bruxas, isso tem uma coisa muito interna sua com a questão bruxas, não é isso? Eu acho que eu acho que me atrai, né? O magnetismo, alguma coisa assim. Por exemplo, muitos não sabem, mas eu sou quiróloga, né? Eu estudo a quiromancia, a leitura de mãos, desde pequenininha. Meu bisavô era quiromante, estudioso, também tinha livros em francês, em outras línguas. Então, não é é uma coisa que talvez eu herdei, e a gente estuda a quiromancia. Hoje, a quiromancia ela veio do Egito, né? As pessoas confundem muito com a questão dos ciganos e tal, e não é, né? Assim, os ciganos adaptaram de uma outra forma, mas existe toda uma ciência em cima da espiritualidade, não da adivinhação em si, né? Porque eu acho que certos tipos de coisa, por exemplo, eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Aí você fala assim, mas como se você lê mão? Eu falei assim, não, mas eu sou muito temente a Deus. Eu tenho Jesus aqui dentro de mim, assim, é uma luz
que me inspira, que está pulsando dentro de mim, ele que me curou, ele que fez os milagres na minha vida. Então, trabalhar com essa espiritualidade do mal, com esse espírito tão ruim, foi muito difícil, Edmilson, muito difícil, porque eu tinha sonhos e pesadelos mesmo, com as histórias que vinham na minha cabeça para que eu pudesse relatar no livro. E quando eu ia fazer a pesquisa, aquilo de fato aconteceu. E aí eu ficava em estado de êxtase, de choque ao mesmo tempo, que eu, uau! E uma coisa linka com a outra. Então, assim, quando eu falo de Oscar Wilde no livro, não vou dar muito spoiler, mas é uma parte do livro onde o narrador ele fica muito triste com a morte do Oscar. Aí vocês vão entender o porquê. Então, assim, é uma coisa que eu tive a delicadeza de explicar para os leitores como a arte e a ciência, elas se entrelaçam, sabe? Como o amor e o ódio, eles estão às vezes juntos ali, né? Essa coisa de você querer ser possessivo, querer o outro, e o julgamento, de novo, a lenda da menina má, eu tinha muito focado nessa questão do poder da palavra de julgamento, e esse livro é um julgamento, e quem vai julgar o certo ou errado, ou se não existe certo ou errado, são os meus leitores. Então, o final do livro, ele deixa esse ponto de interrogação, justamente porque eu sentia já que poderia vir um outro romance, que é o Respostas ao Tempo, que eu já estou escrevendo, mal lancei o livro, e já estou escrevendo já o segundo. Como que você se desdobra? Porque vamos falar dos seus projetos, né? Porque você está vivendo, né, esse novo livro, né, das mensagens da Cecília, e você já está escrevendo, né, o segundo, que seria uma continuação desse livro, né? Você trabalha como atriz, né? Tá ensaiando para um espetáculo novo, Cinderela, agora. novo. Como é que você organiza esse tempo todo para conseguir fazer tanta coisa? E, além das respostas, você está trabalhando alguma coisa a mais? Quer dizer, dá para encaixar alguma coisa a mais na sua agenda? Dá, dá. Eu acho que eu sou uma multiartista, assim, até quem me conhece, assim, amigos e tudo, fala assim, nossa, o que que você não sabe fazer? Então, por exemplo, o Cinderela vai ser um musical. Então, provavelmente, a minha personagem também vai cantar ou vai participar junto com os outros personagens cantando, que é uma coisa que eu fiz coral há muitos anos atrás, uma coisa que eu me delicio, assim. E público infantil, para o teatro, é a primeira vez, quer dizer, eu saio de Macbeth, uma tragédia, e vou para o Cinderela, né? A gente está num grupo de produção, montagem do Cinderela para novembro agora já, e ele deve ir para a campanha de popularização do teatro, que eu estou muito feliz. Além disso, eu estou fazendo um curso de dubladora, porque eu sempre gostei muito da minha voz. E aí eu aproveitei lá na escola de teatro onde eu me formei, eu já estou com o DRT saindo lá no Ministério do Trabalho, o SATED já aprovou toda a minha papelada, né, e tudo, porque realmente eu fiz um curso profissionalizante, então eu sou uma atriz profissional, com DRT e tudo, né, que era o que eu queria, e para ser dublador, você precisa ser ator, ser atriz. E aí, como eu já trabalhava com a voz, essa questão da locução, eu tenho um podcast, né, que chama Papo com a Lu, ele é mais assim, para falar dos meus textos, né? Não faço muitas entrevistas, não, é um podcast diferente, mas que eu faço muitas reflexões, trago textos mais fortes, né? Inclusive, eu escrevi um texto muito forte esses dias, que eu participei de um concurso, lá da AGEB, Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil, que está lançando uma antologia também esse ano sobre a misoginia, e chama Vozes Libertas. E eu aproveitei e fiz um texto muito forte falando de uma mulher que foi agredida de todas as formas e foi morta, né? Mas que ela levou o cara junto com ela, né? Foi uma tragédia assim dupla, né? Porque ela também matou o homem que a agrediu. Então, e aí eu tô indo assim, tô deixando o barco me levar,
assim, queria muito trabalhar com contação de história nas escolas, é um projeto que eu quero ver se eu trago junto com os meus monólogos, né? Monólogos que têm a ver com a questão da mulher, da misoginia, do feminicídio, seria um monólogo mais para o público adolescente e adulto, e para criança trabalhar os meus livros, né? Porque eu ainda vendo os meus livros, os livros estão na Amazon, né? A Lenda da Menina Má se encontra na Amazon, no Kindle, mas vender livro no Brasil não é tarefa fácil, não, viu? É uma Não coisa é, mas assim. vocês que estão ouvindo aí, estão assistindo, não se preocupe, a gente vai colocar o link do podcast da Luciana, vamos colocar também como que vocês podem comprar tanto o livro novo dela, que já está aí, né, pelo mercado, como também os outros livros anteriores, com contato dela, tudo direitinho, não se preocupem. E além, então, Luciana, do teatro que está para vir aí, que vocês vão estrear, né, com previsão de estreia em novembro, com possibilidade de ir para a campanha de popularização, que é excelente. E o livro das respostas da Cecília, tem mais alguma coisa aí prevista? Eu fui finalista do prêmio Carolina Maria de Jesus, né? Do Ministério da Cultura. Eu fui até a final. E o meu livro chama A Voz Áurea, A Voz Poética do Morro. E esse livro está parado, eu não mandei para a editora ainda, mas pretendo participar de alguns concursos literários com ele, porque ele fala também da mulher da favela, né? Então, ele fala das coisas boas que existem na favela, no caso do Rio de Janeiro. Eu me coloquei no papel da Áurea, né? Que é essa mulher que conta a história dela, tudo em poesia, né? Tudo rimado. E são micropoemas onde ela fala do tráfico no morro, da música no morro, né? Do samba. E aí ela fala de Cartola na época que ela era mais velha, né? Então ela fala da fome, ela fala da falta de liberdade, ela fala. Esse livro eu estou guardando ele a sete chaves, sabe? Assim, eu queria bastante participar de algum concurso, assim, como uma novidade, como eu fui, né, quase semifinalista, né? A gente foi para a final, mas não fiquei entre as 50 que ganharam o prêmio de 50 mil reais na época, né? Que foi uma bolada. Mas eu tenho esse livro já pronto, tem um outro infantil pronto também, falta ser ilustrado, que é um livro que fala sobre crianças com deficiência, né? E é um livro que fala com uma delicadeza muito grande, porque é um livro que aborda a deficiência como um ser especial, né? Então, assim, mostrando como a gente pode se amar e amar essas crianças que têm um autista, um síndrome de Down, uma doença rara. E esse livro chama O Mundo de Ralph, Anne e Benjamin. E, assim, não paro de escrever, não, Edmilson. Eu acho que escrever me move, me faz viva, me faz feliz. Eu queria muito casar a literatura com o teatro, que agora também é uma coisa que me fascina muito. E eu me sinto uma boa atriz, né? Esses monólogos são muito potentes, né? E criar o meu público, né? Eu já tenho uns amigos leitores, um público leitor assíduo, mas criar também um público que queira me assistir. Eu já tenho teste, talvez eu vou ser a mãe do príncipe em Cinderela, vou ser a rainha. E aí a rainha que quer desencalhar o príncipe que só sabe dormir e jogar xadrez com os pavões. Pois é, para você que quer uma pessoa multifacetada, quer conteúdo multifacetado, a Luciana Aquino, com todo o talento e competência dela, era uma ótima pedida. Lembrando também, se você gosta de uma trama diabólica, Mensagens a Cecília, e preste atenção, hein? Vem por aí depois o 2. A gente vai saber a resposta dela para esse serial killer, que lembra aquele outro serial killer na Inglaterra. Será que é o mesmo? Será que tem a ver? Bom, tem que ler para entender, ela não quis dar spoiler para a gente aqui, né? Vamos correr atrás do livro, vai ter as informações na legenda. Mais do que isso, poemas,
né? Ela é uma poetisa aí de mão cheia, que brinca muito com as palavras, com os temas. A poesia perpassa a vida dela e vira tudo um poema. Você imagina contar uma história com tantas questões atuais, como ela contou agora há pouco de Áurea. Então, se você também é movido a desafios, você é movida a leitura, leituras diferenciadas, com certeza, a escritora Luciana Aquino tem que estar sempre no seu radar. E dessa forma, com certeza, você também vai ler mais livros.